Vocês viram que agora a gente tem que brigar com gente que defende que o professor não precisa ter diploma? Que fase, hein? Pois é, esse é mais um vídeo do canal Putz que Foda. E aí galera, tudo bem com vocês? Essa direita brasileira, que há um tempo atrás, na época do Aécio Neves, assim, defendia que uma espécie de meritocracia social para os indivíduos mais comuns da nossa sociedade. Mas aparentemente era só uma historinha para esconder um preconceito de classe. Atrás daquela simplificaçãozinha que a direita sabe fazer muito bem, sem levar em qualquer consideração a influência do macroambiente e as estruturas de opressão. Ou seja, hoje a gente nem vê muito isso, né? A gente só vê um monte de gente sem nenhuma aptidão para o manejo da política e muita ideologia, ou pouca ideologia e muita aptidão para o manejo da política, que é só uma tecnocracia. Na verdade, esse termo é só para deixar mais bonito o vídeo, sabe? Porque na verdade a gente vai tentar traçar um paralelo entre a técnica e a ideologia. Mas afinal, o que é ideologia? O que é técnica? O que é agir ideologicamente? O que é o famoso viés ideológico? A real é que ideologia tem diversas vertentes de pensamento que tentam definir, que tentam abranger na questão mais neutra ou crítica. Com certeza, se vocês perguntarem para algum filósofo ou algum sociólogo, eles vão ter uma definição diferente cada um de ideologia. Mas ideologia é basicamente o seu ideário, os seus valores, a sua doutrina. A gente pode tentar definir ideologia num conceito mais simples, é o conjunto de ideias, conjunto de princípios que guiam uma pessoa ou um grupo. Bom, e técnica, basicamente, técnica é o que muitos jogadores de futebol têm. Técnica é uma habilidade, técnica é um jeito de fazer dar certo. Isso é um termo bem da administração de empresas mesmo. Eu indico alguns autores, tipo Pietro e Mosley, que são alguns autores que definiram um pouco da questão técnica, gestão e tudo mais. Mas afinal, gente, o que a gente pode fazer com técnica e com ideologia? A gente tem que largar um para ter outro, a gente tem que assumir nenhum dos dois, a gente tem que bolar uma coisa nova, uma coisa que não existe. Tipo quando você está com fome de uma coisa que não existe, vai na geladeira e tenta procurar uma coisa que não existe, entendeu? Então existem 1001 maneiras de você fazer, 1001 maneiras de você pensar, 1001 princípios para você ter. Mas o que a gente faz com essa porra toda para tirar algum proveito, para a gente conseguir viver com o mínimo de civilidade? Uma coisa é bem fato. Tem certas coisas que a gente vai debater que demandam uma urgência técnica muito grande. A gente não pode ficar nesses devaneios e batendo boca e tudo mais. A gente tem que chegar a alguma solução. E o problema, gente, não é nem o debate sobre ideologia em si. Isso é muito saudável. A ideologia é muito saudável. O que é o problema é o comunismo matou mais que o nazismo. O nazismo é de esquerda, o comunismo ameaça. Esse tipo de discussão infértil, irracional, não leva a lugar nenhum. A sociedade não vai andar com isso. Mas aí você chega e fala pra mim, não, tem uma galera super técnica, assim, que matemática e lógica e bum, sabe? Inclusive essa questão tecnocrata permeia muito para um partido que é velho, mas quer dizer que é novo. Logo, é velho, mas o nome... entendeu, né? Tem lobos aqui na minha vila. Mas a imagem que essas pessoas, que esses grupos querem passar para a sociedade é que eles não têm absolutamente ideologia nenhuma. Mas tudo e todos têm um pouquinho de ideologia, pelo menos. Se você tem alguma vertente de pensamento, alguma coisa que você, de alguma forma, você gosta de pensar, você tem ideologia. Simples assim, cara. O que me estimulou muito a fazer esse vídeo foi o pedido de demissão do Santos Cruz, que criou um certo desconforto, umas rixas entre as Olavetes e os bolsonaristas. É verdade. E também tem aquele ministro da Educação que não tem nenhuma experiência com gestão pedagógica. E o Olavão é professor, dá curso de 2 contos e é professor. Esse é tranquilo. O Olavo é um dos maiores coaches da história. É aquele cara que fala que é coach. É só falar que é coach, ler uns 2 manualzinhos assim, como reagir, como fazer as paradas fluir e tal. Ponto, coach. Deve ser daí que chamavam os coachinhas. Então, assim, existe um grande problema pra gente ficar flutuando e tentando decidir se é técnica ou ideologia que vai ajudar a gente. Na verdade, são os dois vão ajudar a gente. Eu vou explicar por quê. Se a gente ficar nessa de técnica, o ambiente se torna de um ambiente de negação de política. E não é o que a gente quer fazer. A gente quer que o ambiente da política ajude a gente a resolver os nossos problemas. Porque tudo que a gente faz é política.
Se a gente tá correndo para pegar um ônibus, sei lá, se o motorista decide parar ou não para você como um ato de bondade, porque o pensamento dele concebeu que aquele é um ato de bondade, ponto. Isso é política, cara. Se a gente decide, sei lá, ajudar um velhinho a atravessar a rua com o objetivo de ajudá-lo a atravessar a rua para ele não morrer, isso é política, cara. Se a gente tá no bar tentando conversando entre amigos, cara, tentando, sei lá, chegar a uma linha de pensamento, tentando convencer a outra pessoa, se abrindo pra outra pessoa tentar convencer a gente, ouvindo, aprendendo, lendo, isso é política, cara. A gente expressa a nossa ideologia em tudo. Se a gente não tá contente com o que a gente tem disponível como ferramenta política, a gente tem que fazer o quê? Mais política. Política de todos os meios, política de todas as formas, entendeu? Tentar mudar, superar, neutralizar nossas crises com política. Essa é a real. Então, assim, mal comparando, todas as nossas ações têm uma origem ideológica, de valores, de princípios, de ideário. Então, se a gente tem um objetivo, um trajeto a percorrer e o nosso horizonte é a nossa ideologia, o nosso sol, para onde a gente vai, entendeu? A estrada pela qual a gente percorre, o trajeto que a gente faz, isso é ideologia. Já a nossa capacidade técnica diz como que a gente vai chegar, em quanto tempo a gente vai chegar, qual vai ser o meio que a gente vai usar para chegar, se vai ser de barco, se vai ser de avião, se vai ser de bicicleta, vai de bike sempre. Sempre haverá uma origem, um caminho e um destino. Eu ouso dizer que muita gente, contrário ao nosso campo, contrário ao que a gente pensa, tem muita capacidade técnica, tipo, sabe o que está fazendo, sabe como fazer as contas, sabe como fazer os cálculos. Quando a gente pergunta, sei lá, cara, o cara é super capacitado, a mina é super capacitada, mas em que senhor eles servem, sabe? Qual o objetivo, da onde eles tiram? Isso é um fator determinante. Muita coisa que a gente está falando aqui se aplica ao contexto atual do Brasil. Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, com certeza, na reforma tem muita gente técnica capacitada, mas a pergunta que a gente sempre tem que fazer é a que senhor eles estão servindo? De quem que eles estão tirando para dar para quem? Qual é a prioridade deles? Isso tudo tem um reflexo muito forte da ideologia. Eu também sei que se eu chego para minha chefe e falo que eu tenho um projeto para apresentar e não apresento nenhum prazo, não apresento nenhum custo, não apresento nenhuma prioridade, não apresento um planejamento estratégico, eu não apresento nada disso, eu levo um tapa na cara. Porque quando se cobra eficiência, tem algo muito direcionado à técnica, não aos seus valores, não ao que você acredita, não ao que você ama, não ao que você idealiza, nem ao que você deseja, mas ao que você tem, ao que você pode oferecer, ao que pode dar certo. E eu tenho um recado muito especial para a esquerda em si. A esquerda não pode andar na contramão da eficiência. Esquerda que fica no abstrato, roda. Ao pensamento de fora mesmo, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. A esquerda está sempre atrelada ao gasto, ao inchaço da máquina, à falta de planejamento, e isso não é verdade. A esquerda tem cada dia mais que buscar e andar lado a lado com a eficiência, sem esquecer os seus ideais, sem esquecer da sua horizontalidade, do que move, da onde a gente quer chegar, quais são os meios que a gente vai utilizar para chegar lá, que princípios a gente tem, que valores a gente tem. A gente não pode esquecer disso. E estar ao lado de uma coisa não significa satanizar a outra. Assim como a direita tem que repensar a questão dos valores humanos, a esquerda também tem que repensar o seu modelo. Não só lutar pelo modelo de financiamento, mas pelos resultados. E não só pelo critério, mas também pela fiscalização. Ser de esquerda, ter uma ideologia de esquerda, vai nos dizer quais as nossas prioridades enquanto povo, quais as nossas prioridades enquanto militantes, enquanto agentes da política. Qual o modelo de Estado, qual o tamanho de Estado necessário para executar o projeto que a gente está pensando para a nação, a curto, a médio e a longo prazo. Você viu que talvez não seja tão difícil a gente ficar tão longe da nossa ideologia, do que a gente acredita, do que a gente não pode abrir mão, e da nossa técnica, da nossa capacidade, do nosso planejamento? Talvez até a cura para esse modelo identitário que a gente tanto fala aqui nesses vídeos seja isso, seja levar para um debate um pouco mais técnico, usando um método científico. Lógico que a esquerda usa muito métodos científicos para provar que existe opressão, para provar que existe violência, para provar que existe atentado contra as minorias. Lógico que isso pode fazer parte de um ideário que não seja da direita. Não compete à direita olhar para o coletivo, não compete à direita ser horizontal nesse sentido. Talvez nem compete à direita olhar para si na questão do analisar e olhar para os outros na questão de poder, precisamos ser felizes coletivamente. Se a gente levar essas pautas para o debate mais técnico, mesmo que seja sobre essas pautas, o debate abrange mais gente.
mais gente se interessa pelas nossas pautas. Sabe o que eu ouvi esses dias? Uma pessoa que eu gosto muito falou bem assim: eu sou de esquerda, mas nessa questão de trabalho, eu sou bem de direita. Eu perguntei por quê. Porque esquerdista tem essa mania de não querer trabalhar. Mano, o trabalho é o valor central do pensamento de esquerda. Central, não existe esquerda sem trabalho. Entendam isso. O que a gente precisa é mudar a relação de trabalho. Sempre pensando no bem-estar dos colaboradores, na evolução, no bem-estar individual, no bem-estar coletivo, no progresso. Você viu que até o próprio ideário, a essência do pensamento de esquerda foi desvinculado da esquerda. E isso é uma pessoa que... Isso me tocou muito quando ela falou. Porque ela acabou de atrelar a direita, que prega a eficiência, prega a tecnocracia e tenta esconder as ideologias, fala que não, a gente não tem viés ideológico e tal. Tanto que vem essas bizarrices de escola sem partido, aí vem tudo dessa balela aí, dessas coisas que a direita fala. A gente tem que levar essas pautas para o debate mais técnico, mais científico, sem esquecer do que a gente acredita, porque essa coisa da gente atrelar a superioridade moral e intelectual pra gente é coisa de conservador. Isso, não façam isso. Isso é nocivo pro debate e isso afasta as pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, levado as pessoas à reflexão. Esse vídeo tem uma linguagem bem simples, mas podem comentar aí, fiquem à vontade para levantar críticas, sugestões. Essa é a minha opinião, tá? Eu conheço muito do mundo técnico, como desenvolvedor de projetos, trabalhei sempre linkado à administração de empresas também, já fiz gestão de equipes, já fiz gestão de setores, então essa área técnica eu me sinto bem confortável em falar. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Mas enquanto isso, você pode comentar, pode descer o like aí, pode compartilhar, pode, sei lá, criticar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Compartilha isso com seus amigos, cara. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês a fazerem uma certa reflexão. Se eu conseguir causar esse estímulo em vocês, talvez seja algo muito bom esse canal. Muito obrigado, viu?